Então, galera, a Marvel resolveu finalmente abrir o leque de conteúdo do universo único dela para um multiverso. Sim, galera, o multiverso foi confirmado no trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. We could use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. The snap tore a hole in our dimension. Mas você sabe como é que isso vai funcionar dentro do CM? Não. Sabe quais as consequências disso pro futuro do CM? O que tá chegando com isso? Ih, rapaz. Não, né? Então, bora ver isso nesse vídeo. Ei, Nerd Trunks! Peter aqui! Com os acontecimentos de Ultimato e o lançamento desse mais novo trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, a gente recebeu a informação de que o conteúdo do CM agora vai abranger um aglomerado de conteúdos de outros universos, graças ao uso das Joias do Infinito durante os eventos lá de Ultimato. Segundo Nick Fury, o mau uso das joias abriu uma fenda dimensional, como um portal onde criaturas podem passar de um universo pro outro. Olha isso, acho que é só criaturas? Não, rapaz, calma aí. Mas assim, mesmo com essa explicação tendo sido dada no trailer pelo nosso querido diretor da SHIELD, um pessoal ainda ficou na dúvida, e com razão. Porque assim, o que diabos é o multiverso? Como é que isso funciona nos quadrinhos? E como vai funcionar no cinema? Então, bora entender sobre isso. O que é o multiverso? Nos quadrinhos Marvel, o multiverso é uma coleção de milhares e milhares de universos alternativos que seguem uma história própria. Todos têm uma história própria, uma linha temporal própria. E vários desses universos, né, seguindo a mesma premissa de Ultimato, foi criado por conta de alguma ação de determinado personagem. Assim como em Ultimato a gente viu realidades sendo criadas através do reino quântico. Acontece também isso nos quadrinhos. Não só esses universos são criados, como também já existem. Alguns desses universos têm linhas temporais diferentes da do nosso universo, ou seja, podem acontecer no passado ou no futuro. O universo canônico, né, o universo principal da Marvel, onde acontecem a maioria das histórias em quadrinhos, é chamado de universo 616. E os outros universos lá são comumente chamados de realidades alternativas. Ou cada um desses universos tem um nome. O do CM, por exemplo, é o universo 19999. Como o multiverso surgiu no CM? Segundo Nick Fury, o uso das Joias do Infinito em Ultimato causou a dispersão de um tipo de energia nunca antes visto. Da mesma forma que o Rocky descreve, né, pra gente no próprio começo lá de Ultimato. Mas o que a gente só ficou sabendo agora no trailer de Homem-Aranha é que com essa dispersão dessa energia toda, vários portais foram abertos unindo dimensões paralelas. E desses portais estão chegando seres ou coisas de outros universos, como é o caso do Mistério, personagem de destaque do trailer de Longe de Casa, que foi dito como vindo de uma terra de outro universo. Mas o que isso quer dizer especificamente? Bem, galera, para pôr assim de maneira simples, a dispersão de energia liberada pelas joias meio que abalou as linhas temporais. Afinal, as próprias Joias do Infinito, né, de Vingadores Ultimato, vieram de linhas do tempo diferentes, são de realidades diferentes. Então o estalo delas meio que abalou toda a fábrica da realidade, criando rachaduras nos mundos, né, nas realidades, e conectando esses mundos de alguma forma. A gente ainda não recebeu informação suficiente para deduzir como e de qual forma personagens como o Mistério e até os seres elementares conseguiram usar essas rachaduras ou as fendas aí dimensionais para se transportar entre os universos. Digo, né, do universo deles pro universo do UCM, que é 19999. Então, para isso, a gente vai acabar precisando de mais conteúdo, mais fatos. Mas mesmo assim, já é totalmente possível supor que isso afeta todo o andamento e introdução de novos personagens no CM. Afinal, galera, o próprio Mistério acabou sendo um desses. Mas é aí que a gente tem outras possibilidades. Por exemplo, vocês lembram de quando saiu uma nota do Kevin Feige falando que o Deadpool não seria alterado na introdução dele ao universo principal da Marvel? Sim. Cara, ele falou que quer o Deadpool completo. Ele disse que os X-Men seriam todos reformulados e que a Marvel não usaria nenhum ator desse universo de X-Men da Fox, com exceção do Deadpool do Ryan Reynolds. Então, pode ser exatamente uma saída que a Marvel encontrou para poder utilizar alguns personagens que a gente já conhece, como o próprio Deadpool. Imagina isso. Quais as consequências do multiverso pro CM? Então assim, ao invés de introduzir, apresentar o Deadpool de novo, o que seria um saco, eu acho que a galera não apoiaria, por exemplo, um novo ator pro Deadpool. Ainda mais sabendo que o Ryan Reynolds quer continuar interpretando ele. Então seria só você criar uma saída no roteiro para fazer com que a entrada de alguns personagens sejam perfeitamente aceitáveis. E qual a melhor saída? Qual o melhor roteiro? Criar rachaduras na realidade causadas pela manopla, juntando um universo com outro, fazendo personagens como Deadpool, Venom e até mesmo os X-Men, né, serem puxados pro CM, sem afetar diretamente o andamento das histórias que já acontecem no CM, simplesmente realocando os personagens no universo principal. Tira de um universo, bota aqui, traz, não tem problema nenhum. Ou talvez numa outra alternativa, deixarem os universos que a gente já conhece,
Fox, Sony, Marvel, seguindo de forma isolada, com as suas próprias histórias, e simplesmente criar uma porta, um portal entre essas realidades, esses universos, para que possam rolar participações de um personagem em produtoras diferentes. Por exemplo, você poderia ter o Homem-Aranha participando do filme do Venom. Depois ele voltaria pro próprio universo, basta atravessar o portal aberto. Isso acontece nos quadrinhos, hein? Eu sei, galera, eu sei, parece coisa de louco, mas pensa só, faz muito sentido. Ou pelo menos seria muito melhor que simplesmente jogar fora todo o conteúdo construído no universo da Fox, quando você introduzisse todo aquele pessoal dentro do UCM. Mas, considerando que a Marvel provavelmente vai querer rebootar todos esses personagens, tirando o Deadpool, né, como eu já comentei antes, ainda assim dá pra usar a desculpa de que a presença dos mutantes é algo causado pelo contato com outros universos que se estabeleceram nesse novo, ou que a abertura dos universos, né, em si, causou o florescimento do gene mutante, ou aconteceu o gene mutante. Isso sem falar do Quarteto Fantástico, que agora, finalmente, porque tava difícil, né, pode ser introduzido da melhor maneira possível, já que a presença de outros universos no CM abre espaço, por exemplo, pra Zona Negativa, que nas HQs é um universo feito de antimatéria que foi descoberto por quem? Pelo Reed Richards. E assim, na boa, o Reed Richards é o Senhor Fantástico, o Homem Elástico, ele é imprescindível no CM, galera. Não tem como o CM funcionar sem ele, não deveria acontecer isso. É muito difícil pensar nessa nova fase da Marvel, né, cósmica, chegando sem ele. Sem a mente dele, a maior mente disparado. É absurdo a inteligência que esse cara tem. Principalmente com o conceito de multiverso finalmente rolando no CM. Tipo, o cara é o maior motorista de ônibus multiversal dos quadrinhos. Tá sempre indo de um universo pro outro. O que impede agora, né, que a gente já conhece e já sabe que o multiverso é uma realidade no cinema, do Reed Richards aparecer da mesma forma que tá aparecendo o Mistério. O Mistério não surgiu? Porque não pode surgir o Reed Richards. Ele tem toda a razão. E se você quiser dar uma origem ao Quarteto Fantástico agora, tá bem fácil. Já que a energia liberada pelo mau uso das joias pode ser considerado, por exemplo, como energia cósmica, que é a maneira como o Quarteto Fantástico acabou se originando nas HQs, sendo exposto à energia cósmica. Mas eu duvido que a Marvel vá utilizar esse atalho, né? Pra mim não, pra mim o certo mesmo é que o Quarteto Fantástico vai aparecer de outro universo. Seria a maneira mais fácil de apresentar todos os personagens que a gente pensa que já deveriam estar ali. Não tem como eles se originarem agora. Pronto, agora os X-Men surgiram agora depois dos estalos, nasceram no planeta Terra. E pra mim é inaceitável, como também os Quarteto Fantástico. Eles têm que já ter um histórico pra aparecer agora, e pra mim eles têm que ter um histórico. Principalmente se você pensar que os X-Men já existem há tanto tempo. Né? O primeiro mutante, o Apocalipse, veio de 10 mil anos atrás, cara. Né? Na época egípcia. E isso, galera, que eu nem cheguei a comentar, que esse evento de abertura de portais pode significar a adaptação de um evento até recente das histórias em quadrinhos, que foram as Guerras Secretas de 2015. Basicamente, nesse evento, todas as terras do multiverso Marvel começaram a se colidir, sendo que no impacto, muitas delas acabaram até sendo totalmente destruídas, e tendo outras que ficaram sobrando só alguns pedaços. Nessa saga, o Dr. Destino, Victor Von Doom, com os poderes roubados dos Beyonders, que são uma raça de entidade de poderes quase onipotentes, ele virou o deus do multiverso e uniu todos os universos que sobraram e os restos que não foram totalmente destruídos de outros universos e juntou em uma terra só, que é o atual universo Marvel nas HQs. Mesmo que a gente não tenha a presença desses personagens que causaram esses eventos nas HQs dentro do CM, nada impede que algo, pelo menos parecido, acabe acontecendo por causa desse evento das joias, e seja até esse o contexto principal para uma nova fase da Marvel, onde o próprio Kevin Feige já disse que vai ser uma maneira de remodelar todo o universo Marvel que a gente conhece. Podem usar o multiverso para trazer personagens mortos? Com certeza. Vê, por exemplo, o que aconteceu bem embaixo do nosso nariz. Gamora, que morreu na troca pela Joia da Alma e não teria como ser trazido de volta à vida pelo estalo do Stark, foi convenientemente devolvida ao UCM, vinda de outro universo, outra realidade. É o multiverso. Um universo que, como eu até expliquei agora, foi criado por uma ação de outro personagem, como acontece nos quadrinhos. Sempre lembrando que esse foi o universo criado, mas existem outros, como no caso do Mistério, que não foi criado. No caso, né, a viagem da Nebulosa e do Roach para 2014 criou aquela realidade. E a Gamora daquela realidade criada viajou pelo túnel quântico, ou como disse o Joey Russo, usando partículas PIN fabricadas pelo Falso Dieban, e o Thanos. Então chegou no nosso universo. Então a gente tem uma nova Gamora no CM. O que impede agora de um Tony Stark de outra realidade entrar na nossa? De repente até dentro do ônibus do Reed Richards. Mas galera, admite, né? São essas ideias, teorias de louco que deixam a gente super ansioso pra saber o que a Disney e a Marvel vão acabar aprontando pra gente. Vocês não concordam com isso? Fala sério, né? Sério, né?
Obrigado, galera. Não esquece o joinha. Clica embaixo no joinha, vai ajudar demais. Levanta o hype. Só felicidade. Agora eu não consigo parar de rir porque vocês estão mandando muito bem. E olha só, se você não é inscrito no canal, sua inscrição é muito importante. Tá vindo muito material bom. Se eu pudesse, eu postava mais de 1000 aqui dentro, mas não dá, cara. Porque eu não tenho muito tempo pra postar. Quer dizer, eu tenho tempo, mas, pô, eu vou flodar o negócio. Mas enfim, se inscreve aqui porque tá vindo muita coisa boa. Eu tô falando sério, não tô mentindo. Eu não sei igual dizer o seu truba que fica prometendo. Não, que é isso? Não, tô falando. Mas enfim, se inscreve que eu tô te falando. E eu vou trazer muita coisa maneira. Tamo junto, galera. Fui!